Olá, aqui é a Bruna Custódio, nutricionista oncológica. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que comer durante a quimioterapia. A comida que você come, ela tem um impacto gigantesco nos efeitos colaterais da quimioterapia. Muitos pacientes, eles pensam erroneamente que você precisa sofrer com a quimioterapia, sofrer com os efeitos colaterais. Efeitos como náuseas, vômitos ou cansaço extremo. Mas isso simplesmente não é verdade. Na verdade, você pode preparar o seu corpo e se recuperar mais rapidamente em cada ciclo de quimioterapia. E com isso evitar atrasos nos ciclos do seu tratamento. Mas para isso você precisa se concentrar em quais alimentos específicos você coloca dentro do seu corpo. Primeiro vamos nos aprofundar em quais alimentos você precisa incluir na sua alimentação durante a quimioterapia e no final do vídeo vamos falar um pouquinho sobre quais alimentos você precisa evitar ao máximo. Nós vamos diferenciar aqui os alimentos que você precisa comer no dia anterior à quimio, no dia da quimioterapia e nos dias seguintes aos ciclos da quimioterapia. Porque entendam uma coisa, o seu corpo ele está recebendo esse tratamento de quimioterapia em ciclos e em resposta a sua alimentação ela também precisa ser um pouco cíclica. Então vamos lá, vamos nos concentrar no dia da infusão de quimioterapia. Que alimentos que você deve levar para o momento do tratamento? A melhor estratégia aqui é levar uma variedade de pequenos lanches. E aí ao longo do dia o seu apetite ele provavelmente mudará. E você precisará ter diferentes opções de alimentos para escolher aí o mais agradável para o seu paladar. É assim que você garantirá que está ingerindo aí calorias suficientes apesar da falta de apetite. Então você pode, por exemplo, montar um kit de lanche com uma variedade de opções. Você pode colocar frutas desidratadas, frutas secas. Essas opções elas são bem densas em calorias. Isso significa que você não precisa comer um grande volume para você obter as calorias, os nutrientes que você precisa. Porque mesmo que o seu apetite ele estiver baixo, você ainda pode nutrir o seu corpo com pequenas quantidades de alimentos. São alimentos rápidos. Mas fica aqui um alerta. A maioria dos pacientes eles acabam perdendo peso porque perdem o apetite e param de comer. Mas ainda assim tem pacientes que acabam engordando durante o tratamento. E para esses pacientes em tratamento oncológico que estão acima do peso ou que não podem engordar durante o tratamento, não podem exagerar nesses lanches para não engordar mais. Isso é a minoria, mas existe. E alimentos como castanhas, frutas secas também são alimentos mais densos em caloria, então você pode comê-los com moderação se o seu apetite estiver bom. O ideal é que você queira manter o peso mais saudável possível durante a quimioterapia, não ganhar nem perder peso. Pacientes oncológicos que mantêm um peso saudável durante o tratamento apresentam melhores resultados no tratamento oncológico de modo geral. Então, apesar de ser um desafio, você deve se pesar e ficar acompanhando o seu peso frequentemente, pelo menos uma vez na semana. E aí, por exemplo, se você perceber que o seu peso está aumentando, então você pode buscar reduzir os alimentos densos em calorias. Você também pode incluir algumas opções de alimentos que são ricos em proteína. Isso pode ser algo como um iogurte natural ou um salgadinho feito de grão de bico na air fry. O seu corpo ele precisa de proteína para se recuperar entre os ciclos de quimioterapia. Mas aqui está a parte complicada. A proteína, ela é difícil de comer nos dias após a quimioterapia, quando o apetite está mais baixo. Mas se você incluir pequenas porções de alimentos que são ricos em proteína ao longo do dia, fica mais fácil. Você também pode levar frutas frescas, frutas práticas como maçã, pera, banana, uva, opções que não sejam muito ácidas, porque, por exemplo, uma laranja ela pode causar um refluxo gástrico e isso pode agravar suas náuseas ao longo do dia. Se você evitar mais os alimentos ácidos, então você evita essa piora das náuseas. Você também deve evitar alimentos que são muito picantes, muito temperados. Esse tipo de comida também pode contribuir com esse refluxo gástrico e isso pode aumentar as náuseas naquele dia. Agora, se você gosta de alimentos ácidos picantes, não se preocupe, você ainda vai poder comer durante a sua quimio, mas não no dia do seu tratamento em si. O último alimento que você pode colocar aí na sua bolsa e levar com você para a quimioterapia é algo que fica um pouco crocante. Quando o apetite está mudando, alguns pacientes acham que diferentes texturas de alimentos são mais agradáveis. Pode ser algo como uma pipoca feita em casa, chips de batata doce, chips de grão de bico, salgadinho, né? Esses são alguns exemplos de lanche para você focar no dia do seu tratamento de quimio. Agora, e os dias seguintes, como é que fica? Quando eu trabalho com pacientes que estão na quimioterapia, no protocolo PASI, o meu objetivo é ter um dia após o tratamento de quimio onde você esteja em casa, descansando e talvez não esteja se sentindo 100% bem.
Depois disso, você deverá voltar a ser você mesmo, passando o tempo aí com a sua família, indo para o trabalho, se quiser, fazer as coisas que você ama. O que fazer ter esse tipo de recuperação rápida após a quimioterapia? Para ter bons ciclos de químio, você precisa focar nos alimentos que você ingere. Não apenas no dia lá da químio, e sim nos dias seguintes e nos dias anteriores. Primeiro vamos falar sobre aqueles dias depois da quimioterapia. Há duas coisas que você precisa estar ciente nos dias seguintes ao seu ciclo de quimioterapia. A primeira é que a sua fome ela pode se apresentar de uma forma diferente. Como eu falei, tem pacientes que o apetite aumenta e tem pacientes que perdem o apetite. Perdem aquela sensação de fome no estômago. E na realidade, nesses casos, os sinais de fome eles mudam depois da quimioterapia. Pode se apresentar com exaustão, com dores de cabeça ou irritabilidade. Então comece a prestar atenção nesses sinais também. Você pode estar se sentindo péssimo após a quimioterapia porque não está nutrindo o seu corpo corretamente com os alimentos que precisa após a quimio. Todos os alimentos são importantes? São. Mas aqui você precisa focar bem na hidratação e na proteína. No dia da quimioterapia você vai receber muita hidratação, você recebe hidratação lá na hora da infusão da quimio pela equipe de enfermagem, mas nos dias após a infusão da quimioterapia, a hidratação ela depende 100% de você. Então você precisa se concentrar em beber muita água ao longo do dia. A melhor maneira de conseguir isso é com a garrafinha de água, andar para cima e para baixo com essa garrafinha, para você não esquecer de beber. E para você saber a quantidade de água que você precisa para o seu corpo, para se manter bem hidratado, tem um vídeo aqui no canal sobre isso e eu vou deixar o link dele aqui para você. Alguns pacientes eles têm dificuldade de beber a quantidade de água que precisa depois da quimioterapia porque o paladar ele muda. A quimio muda esse paladar. E aí o gosto da água ele pode mudar também. Mas para isso também temos uma solução. Tem um vídeo que eu ensino como dar sabor à água, como fazer uma água saborizada, deliciosa. Eu também vou deixar o link aqui no final. Mas entenda que a hidratação é muito importante nesses dias seguintes à quimioterapia. A segunda coisa que você precisa focar é na proteína. Como eu falei, é difícil ter certeza de que você vai conseguir comer a quantidade de proteína suficiente nos dias seguintes à quimioterapia. Mas esse é o nutriente mais importante nesse momento. Então tente incluir alguma proteína todas as vezes que você for comer. Por exemplo, em vez de comer apenas uma fruta, coma uma fruta com iogurte ou uma fruta com pasta de amendoim. Vamos supor que você deseja comer 30 gramas de proteína 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e jantar. Os aminoácidos que você obtém ao comer uma variedade de fontes de proteína, eles vão ajudá-lo a recuperar do ciclo de quimioterapia. Isso também ajuda a recuperar mais rápido o número de células do sangue. Por isso, se você está preocupado aí com as quantidades de células do sangue, as quantidades de plaquetas baixas, de células vermelhas, células de defesa, então você vai querer se concentrar mesmo em comer mais proteínas. É isso que vai ajudar na sua recuperação, para que você se recupere a tempo para o próximo ciclo de quimioterapia. Agora, à medida que você se afasta do ciclo de químio, você ganha mais flexibilidade na sua alimentação, para comer aí o que você mais gosta. Em geral, no protocolo PASE, a base da alimentação ela se mantém, mas 5 dias antes de iniciar o novo ciclo, começa um cuidado maior. Existe uma adição de nutrientes para preparar o corpo para o novo ciclo que vai iniciar. Nisso entram também esses alimentos que eu falei, de volta, e as opções ricas em proteínas, certo? E no dia anterior ao seu ciclo de quimioterapia, um dia antes do ciclo, independente do ciclo, se você está no primeiro ciclo, no ciclo 6, você deseja preparar o seu corpo para esse tratamento, né? Então, nesse dia, você também vai se preocupar em consumir uma boa quantidade de carboidratos, inclua mais arroz integral, mais frutas, mais batata doce ou inglesa, e pense na quimioterapia como correr uma maratona. E aí, o que você está fazendo é garantindo nutrientes para melhorar o seu desempenho durante toda a corrida. E isso inclui essas escolhas alimentares. Agora, quais alimentos que você deve evitar durante o tratamento de químio? Muitas pessoas elas se concentram só nesses alimentos que devem evitar. E isso é triste, até porque se formos olharmos para a literatura científica, o que é que tem de evidência sobre alimentos e tratamento de quimioterapia, o que a gente mais encontra é sobre alimentos para incluir, alimentos para fazer parte da sua vida. Na verdade, não há muitos alimentos que você deve parar de comer 100%. O problema é que muitos pacientes em tratamento, eles têm que lidar com o comer emocional. Eles acabam comendo para lidar com o estresse, com a ansiedade do diagnóstico e comem em excesso.
O excesso da maioria dos alimentos é que não é legal. Você só precisa construir um padrão alimentar anti-inflamatório, protetor, que prepara o seu corpo para toda essa jornada de tratamento, desde o diagnóstico até a cura ou a remissão da doença. Inclusive, durante o tratamento oncológico, é ainda mais importante seguir esse protocolo de alimentação anti-inflamatória para garantir mais qualidade de vida, mais desinflamação no seu corpo e melhorar o seu organismo para combater a doença. E esses benefícios eles são vistos em todos os tipos de tratamento, tá? Não é só na quimioterapia, não. E não é só isso, desenvolver esse padrão alimentar anti-inflamatório também traz impacto a longo prazo no seu tratamento, até depois do seu tratamento, para prevenir uma recidiva da doença ou o surgimento de um segundo câncer. Foi por isso que eu desenvolvi o protocolo PASE, que é o meu programa online, específico para pacientes oncológicos, onde eu mostro como se alimentar da forma correta antes, durante e depois do tratamento oncológico. E se esse é seu objetivo, se você quer um passo a passo de como se alimentar, de como comer bem, para passar pelo tratamento na sua melhor condição, as vagas do PASE estão abertas. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Você pode entrar, ver as informações e começar hoje mesmo a cuidar da sua alimentação.